Hoje é um dia especial. Coloque a mão no seu coração e convide a presença do Espírito Santo. Peça para que Ele fale com você, para que Ele abra o seu entendimento, para que você venha entender a vontade, os desejos do coração e dos pensamentos dEle. Pai, no nome de Jesus Cristo, quero te agradecer pelo seu amor e pela sua bondade. Espírito Santo, peço que o Senhor seja o nosso professor, o nosso guia hoje, e que a gente venha mergulhar pelos rios da sua palavra. Espírito Santo, peço que o Senhor fale com cada um de nós hoje. A sua presença, o Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo aqui. Enche o nosso coração, enche a nossa mente, enche o nosso interior, o nosso homem interior, fortalece o nosso homem interior com a presença manifesta do Pai. Espírito Santo, revela a nós o coração, os pensamentos, os desejos de Jesus para a nossa vida. Limpa a nossa mente e o nosso coração de todo engano, de toda tristeza, de toda amargura. Espírito Santo, visita-nos como o Senhor fez naquele grande dia. Visita como o Senhor fez na primeira vez, Espírito Santo. Visita o nosso coração, a nossa mente. Enche-nos da sua presença hoje, Espírito Santo. Seja o nosso professor, o nosso amigo, o nosso guia. Guia a nossa mente, os nossos passos, nosso entendimento. Espírito Santo, a sua presença é o nosso bem mais precioso. O Senhor é bem-vindo aqui, Espírito Santo. Que o seu coração possa se sentir constrangido hoje em habitar, em se mover, em estar presente aqui no culto. Não queremos só ouvir a palavra do Pai, mas queremos ser ministrados pelo Senhor. Espírito Santo, foi o Senhor quem escreveu a palavra, foi o Senhor quem inspirou a Bíblia, foi o Senhor quem inspirou as Escrituras. Queremos ouvir da sua boca, dos seus lábios, do seu coração a palavra hoje. Foi o Senhor que colocou os pensamentos na mente dos homens que escreveram as Escrituras. Por isso eu te peço, coloca as palavras no meu coração, coloca as palavras no meu entendimento, mas que cada irmão e cada irmã que está aqui hoje possa compreender que é o Senhor que fala, que é o Senhor que nos ensina. Espírito Santo, eu me rendo completamente a Ti e peço que o Senhor seja o nosso guia. Nos guia hoje por meio da palavra de Jesus. Revela o nosso coração a nós mesmos. Coloca dentro de nós ainda mais amor pela presença do Pai. Coloca mais amor dentro do nosso coração, Espírito Santo, pela presença de Jesus. Senhor, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Enche a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento com a Tua vontade. Não deixa a gente cego e nem enganado, mas abre o nosso coração, abre o espírito do nosso coração e da nossa mente, para que a gente venha ter ainda mais comunhão com a Sua presença, de uma maneira íntima e especial. É o que eu te peço no nome de Jesus. E que cada irmão e cada irmã que o Senhor trouxe aqui hoje, que o Senhor possa derramar sobre eles um espírito de sabedoria, de revelação, no seu pleno conhecimento, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Obrigado pelo seu amor e pela sua doce graça sobre cada um de nós aqui hoje. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Fala assim, hoje é um dia especial. Amém. Hoje é um dia especial, muito especial. Hoje é o dia em que o Espírito Santo veio sobre os primeiros discípulos, sobre os primeiros apóstolos da igreja primitiva. Amém? Hoje é o dia de Pentecostes. Lá em Israel, nesse exato momento, está sendo comemorado a festa de Pentecostes. Amém? O Shavuot. O que significa isso? A gente teve a Páscoa. Depois da Páscoa dá 50 dias, 40, depois mais 10 dias. Jesus, na Páscoa, ele morre, ressuscita ao terceiro dia. Dá 40 dias, ele sobe. Depois de 40 dias, os apóstolos ficam reunidos, orando no templo, cerca de 10 dias. E no Pentecostes é quando o Espírito é derramado. Amém? Então hoje é um dia muito, muito, muito especial. Hoje é um dia bastante especial. Amém? Fala assim, hoje eu creio que é um dia especial. Fala assim, hoje eu creio que vou ser visitada de maneira especial pela presença do Espírito de Deus. Fala assim, hoje
eu vou ser abraçado, eu vou ser envolvido pelo amor e pela graça de Jesus. Fala assim: hoje o meu coração, a minha alma vai se deliciar na presença de Deus, na presença do Criador. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, hoje é um dia especial. Amém? Então hoje é um dia muito, muito, muito especial. Hoje é um dia onde os apóstolos estavam reunidos orando e a presença do Espírito Santo foi nos dada. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Estou empolgado. Vai lá em João capítulo 14. João 14, 18. João 14. João 14, 18. João 14, 18. Fala assim: Jesus prometeu não me deixar órfão, sozinho. Amém? João 14, 18. O título assim: Jesus promete o Espírito Santo. Vou ler o 16. 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que estejais para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vocês. Amém? Fala assim: dentro. Amém? Então Jesus fala assim, que Ele vai rogar ao Pai, e o Pai vai enviar o Consolador, a outra pessoa. Versículo 18, ele diz assim, ó: e não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. O que Jesus estava falando aqui? Jesus, antes de Jesus morrer, ó, no versículo 19 ele até diz, ó: dentre pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Aqui é antes de Jesus morrer. Antes de Jesus morrer, ele faz uma promessa. Ele sabe que ele vai morrer, ressuscitar e depois ele vai subir. E os seus discípulos iam ficar sozinhos, amém? Então ele diz assim, ó: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar o Consolador, Ele vai mandar uma outra pessoa. Fala assim: o Espírito Santo, Ele não é um poder, Ele não é uma energia, Ele não é um fantasma, nem uma pomba, amém? Fala assim: o Espírito Santo é uma pessoa, amém? Então assim como essa pessoa que está sentada do seu lado, assim como vocês estão me vendo, o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa tem pensamentos, sentimentos, emoções e vontades. Amém? Glória a Deus. A única diferença de Jesus para o Espírito Santo é que quando Jesus veio na terra, Ele veio de carne e osso. E o Espírito Santo é Espírito. Então o Espírito você não vê, mas você sabe que Ele está presente. Amém? Então fala assim: o Espírito Santo, Ele é a pessoa que Jesus enviou para cuidar de mim. Amém? Vamos descobrir isso hoje, ó. 16, ó. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o outro advogado, ou o Consolador, a fim de que vos estejais para sempre. A fim de que estejais para sempre. Aí ele diz no 17, quem o Pai vai enviar? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê e nem o conhece. Quer dizer, as pessoas que não têm Jesus Cristo não entendem. Falei sobre isso para vocês. A pessoa que não é nascida do Espírito, ela não entende as manifestações espirituais. Mas vós, entretanto, vós conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vocês. Amém? Então o Espírito Santo, a presença dele se manifesta aqui fora. Fala assim: mas Ele faz morada. Faz morada, Ele habita dentro de mim e de você. Amém? É importante você entender isso. Fala assim: o Espírito Santo, Ele faz morada. Fala assim: o Espírito Santo, Ele habita em mim. Glória a Deus. Amém? É importante você entender isso. Glória a Deus. Entenderam aí? Vai em Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 1. Atos dos Apóstolos capítulo 1. Versículo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 3. Diz assim, ó:
Depois do seu mártírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, se apresentou aos apóstolos e mostrou que ele era de fato Jesus, a quem tinha morrido e ressuscitado. Apareceu-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Então, Jesus morre, ressuscita, e depois que ele ressuscita, ele já não sobe para o céu, ele fica 40 dias ainda. A Bíblia fala que ele aparece para mais de 500 irmãos, amém? Então Jesus morre, ressuscita e ainda passa 40 dias com os discípulos e com os apóstolos. A gente vê ele se manifestando na caminho de Emaús, vê ele se manifestando em lugares diferentes, amém? 40 dias seguidos ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Versículo 4. Certa ocasião, enquanto ceavam com eles, Jesus estava reunido, ceando, aqui Jesus já estava ressuscitado, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que guardassem a promessa do Pai, a qual salientou a ele, que de mim ouvistes. Lembra que a gente leu lá em João? Jesus falou assim: eu vou rogar ao Pai, e o Pai vos dará o Espírito Santo. Jesus morre, ressuscita, e agora ele fala para eles: lembra do que eu prometi para vocês lá? Então, agora é importante que vocês não saiam da cidade, Versículo 4. A ocasião, enquanto ceavam com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, que de mim ouvistes. O verso 5. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vocês sereis batizados com o Espírito. Lembra de João? Qual João é esse? Não é o João apóstolo, é o João Batista. Lembra que João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então tem o batismo do Espírito e o batismo de fogo. Amém? Versículo 6 agora. O título é assim: a ascensão de Jesus. Então os que haviam reunidos lhe consultaram: Senhor, olha a mente dos apóstolos onde que estava. Ele estava pensando ainda nas coisas naturais. Senhor, será que esse é o tempo em que restaurará Israel? Porque Israel, naquela época, estava debaixo do jugo de Roma. Versículo 7, que Jesus responde: ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade, ou por sua vontade, amém? Então, Jesus estava falando para eles que havia algo da parte do Pai, uma promessa preciosa e algo incrível ia ser derramado sobre eles. Só que a mente dele, o pensamento deles ainda estava nas coisas. Tipo, um exemplo, é a mesma coisa eles perguntar assim: mas será que esse governo, esse presidente vai continuar sendo o mesmo, Jesus? Ele fez uma pergunta desse tipo, amém? Só que Jesus falou: não compete a vocês saber os tempos que meu Pai estabeleceu todas as coisas. Aí é o que Jesus volta a dizer, Jesus volta a enfatizar: não, mas presta atenção no que vai acontecer com vocês agora, ao versículo 8. Contudo, Jesus volta de novo. Você vê que Jesus não fala de Roma, do governo, Jesus volta de novo. Contudo, recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando uma pessoa tem o Espírito Santo dá a ela poder. Por isso que a Bíblia fala assim, que Jesus falou: eu vos batizo com o Espírito Santo e com fogo. Fogo representa o poder, a energia, amém? Por isso que muitas pessoas confundem o Espírito Santo com o fogo. O Espírito Santo não é o poder, o Espírito Santo não é o fogo. O Espírito Santo dá o poder, o Espírito Santo dá o fogo, amém? Glória a Deus. Ele é o doador, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então Jesus estava pegando os apóstolos, os discípulos que estavam ali com ele, falando: não, vai vir alguém. Vocês estão preocupados com o que vai acontecer daqui a alguns dias, mas vai vir alguém. Quando esse outro alguém vier, ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Verso 9, Tendo dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu de vista deles. Então Jesus acaba de falar isso para eles e começa a subir. Jesus começa a flutuar, subindo. Versículo 10. Presta atenção, igreja, olha esse versículo. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. Então ele estava aqui parado, olhando para Jesus, e olhando para cima, Jesus subindo, e eles olhando, Jesus subindo. De repente aparece do lado deles 2 homens de
Amém? Quem são esses dois homens de branco? Fala assim, 2 anjos. Eu quero que vocês prestem atenção agora no que os anjos vão falar para os discípulos. Ó, eles olhando para cima e os anjos aparecem. Ó, versículo 11. Vou ler de novo 10. E aconteceu que eles, estando com os olhos fixos no céu, enquanto eles subiam, surgiu junto deles 2 homens vestidos de branco. Versículo 11. Que eles comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Quer dizer, eles ficaram procurando Jesus lá no alto. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como vieste subir. Então os anjos falam assim para ele: ó, da mesma forma que vocês estão vendo Jesus subir aqui agora, ele vai descer. Glória a Deus? Sim ou não? Fala assim: Jesus vai descer. Glória a Deus? Fala assim: Jesus vai descer. E eu e você, onde a gente se encaixa nisso? Onde eu e você se encaixa nisso? Fala assim: Jesus vai descer. Os anjos falaram para ele: vocês estão vendo ele subir, mas ele vai descer. Quer dizer, ele vai voltar. Então Jesus foi retirado da presença dos apóstolos, dos discípulos. Só que antes de subir, o que Jesus falou para eles? Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém. Lembra? 40 dias, Jesus sobe. E depois agora, ainda não tinha acontecido a festa de Pentecostes. 40 dias Jesus sobe. Jesus antes de subir, foi enfático, falou: fiquem em Jerusalém, até que a promessa venha. Fiquem em Jerusalém, até que do alto o Espírito vai vir e vocês vão receber poder. Quero que vocês voltem lá no versículo 8. Ele diz assim, ó: contudo recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós. Então quando a gente recebe o Espírito, fala assim: quando eu recebo o Espírito, eu recebo dentro de mim o testemunho, o selo de Deus. Vocês já vão entender. Ó, contudo recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês. E depois ele diz, ó: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então os apóstolos tinham a mensagem da ressurreição, mas eles não tinham o poder da ressurreição sobre eles. Eles não tinham ainda, como eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, então se eles fossem orar por alguém, não ia acontecer. Se eles fossem profetizar, não ia acontecer, porque eles não tinham a presença do Espírito Santo habitando neles. Amém? Igor, então a presença do Espírito Santo dentro de mim é só para eu orar pelo Vinícius? É só para eu curar alguém? Então a presença dentro do Espírito Santo dentro de mim é só para me falar de Jesus? Fala assim: não. Fala assim: isso é uma consequência. Aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem o Espírito de Cristo, ele vai testemunhar. E quando ele testemunhar, por estar debaixo do Espírito, vai acontecer manifestações e sinais. Amém? Fala assim: os sinais confirma a mensagem. Vocês entendem? Fala assim: os sinais confirma. Quando você vê uma pessoa que vem no culto aqui e ela está com a canela quebrada, com o joelho quebrado, alguém vem e põe a mão e ora e ela é curada, aquilo foi Jesus? Sim ou não? Aquilo é um sim? Fala assim: um sinal aponta para algum lugar. Para onde que o sinal aponta? Para a mensagem. Todo sinal que você vê, toda manifestação espiritual que você vê é um sinal que aponta para mim, para a mensagem. Quando você lê Atos dos Apóstolos mais para frente, fala que os apóstolos pregavam e Deus fazia sinais para confirmar as mensagens dos apóstolos. E qual era a mensagem dos apóstolos? Versículo 11 aí, ó: que lhes comunicava: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Este Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo. Então a mensagem dos apóstolos era: se arrependa, crê em Jesus Cristo, porque Ele morreu e ressuscitou por amor à sua vida, e um dia Ele vai voltar. Quando os apóstolos pregavam a mensagem, com amor, com graça, Deus fazia sinais. Amém? Glória a Deus. Então fala assim: o Espírito Santo, Ele é um selo. Ele é um selo. Selo, amém? Agora eu quero que vocês vão no capítulo 2, no verso 2 agora. Não, peraí. Vai no 10 aí. Peraí. Perdão, igreja. Vai no capítulo 2, verso 10 ainda não. Vai no capítulo 2, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. 10 é o versículo. Atos dos Apóstolos 2, 1. Agora sim, cumpriu a promessa. Jesus sobe. E depois que Jesus dá essas palavras para eles, fala para eles: ó, fiquem em Jerusalém.
Eles passam 10 dias orando. Todo dia eles vão ao templo e se reúnem no lugar e começam a orar. Eles não tinham noção do que ia acontecer. É a mesma coisa que Deus falar para você, ó, vai ali que vai acontecer alguma coisa. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles só ficaram orando em comunhão. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. E ao contemplar o dia de Pentecoste, ou chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Então ao chegar o dia de Pentecoste, estavam lá os apóstolos reunidos. E de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, ou de repente veio como um som de um vento impetuoso. E esse som tomou conta de toda a casa de onde estavam assentados. E então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então ele estava lá. Jesus falou para eles, ó, não sai de Jerusalém, fique lá. Eles se reuniram e começaram a orar. Quando eles começaram a orar, de repente começou a soprar um vento muito forte, que encheu toda a casa, que fazia barulho dentro da casa. Então todos viram, de repente todos viram distribuídas línguas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. O verso 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. E começaram a falar outras línguas de acordo com o poder de que o Espírito lhe falasse. Então ele estava lá reunido, orando, não sabia o que ia acontecer. De repente veio um som de um vento, um barulho muito forte. Quando vem esse som, eles começam a ver as pessoas recebendo línguas de fogo. Então o Espírito Santo vem, e em quem o Espírito Santo repousa, ele dá à pessoa línguas de fogo. Amém? Então tem pessoas que ela tem o Espírito Santo, mas muitas vezes ela não fala em línguas, mas ela mesmo assim tem o Espírito Santo. Amém? Fala assim: eu recebo o Espírito Santo a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo. A Bíblia fala, quando você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, você confessa a Ele de todo o seu coração, não por causa do homem, por causa desse, daquele, mas porque você reconhece Jesus como seu Salvador. O Espírito dele passa a fazer morada dentro de você, e ali você nasce de novo. Só que você não aconteceu nada ainda, mas a presença do Espírito Santo está aqui, está dentro. É que eu não anotei ainda, mas em outra passagem, quando Jesus ressuscita, Jesus assopra sobre eles e diz assim, ó, recebei o Espírito. Você não vê fogo, você não vê barulho, você não vê nada, porque o Espírito faz morada dentro deles. Então quando eles começam a orar, fala assim, há uma manifestação do Espírito. Amém? Então eles se reúnem e começam a orar dentro daqueles 10 dias. E creio que no último dia, no dia de Pentecostes, por quê? Deus escolheu o dia de Pentecostes lá em Israel hoje, está sendo comemorado. Israel tem 7 festas ao longo do ano, para você ver como Deus gosta de festas. E exclusivamente entre ontem e hoje é comemorado a festa das colheitas. A festa de Pentecostes em Israel significa festa das colheitas, quer dizer, eles comemoram, eles agradecem a Deus pelos frutos da terra, pelas primeiras colheitas da terra, pela primícia da terra. Amém? Então você vê que Deus escolheu, ó, você vê como que Deus é. Deus escolheu a data certinha para Jesus morrer na Páscoa e enviar o Espírito Santo em Pentecostes. Ó, na Páscoa, quem morria na Páscoa? Quem morria na Páscoa? O cordeiro. Lembra que matava o cordeiro no Antigo Testamento? Então Jesus morre na Páscoa, simbolizando o Cordeiro de Deus. E quando o Cordeiro de Deus é elevado aos céus, o que acontecia? Quando sacrificava um cordeiro, era como se fosse uma oferta. A Bíblia fala que a oferta subia até onde Deus estava. Quando a oferta subia, Deus responde. Vocês entendem? Então Jesus sobe como o Cordeiro de Deus. E quando ele sobe, no dia de Pentecostes, ele envia o Espírito Santo. Vocês entendem? Jesus sobe como a oferta de primícias. Jesus sobe como o primeiro fruto da terra. A Bíblia fala que ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro homem a ser ressuscitado. Então Jesus sobe aos céus como oferta pelo pecado da humanidade. E dentro de 10 dias, em outra data festiva, ele envia a presença do Espírito. Glória a Deus por Jesus, igreja. Glória a Deus. Ó, versículo 4. E todos ali reunidos ficaram cheios, fala assim, cheios da presença do Espírito Santo. Então você pode ter o Espírito Santo habitando dentro de você, mas você não se encher. Quando você tem a presença do Espírito Santo dentro de você, mas você não se enche, você não tem comunhão com o Espírito Santo,
Você fica aquele cristão desanimado. Você sabe que Deus é poderoso, você sabe que Deus pode curar, que Deus pode prover, que Deus pode libertar, que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode fazer o sobrenatural, mas você não vive. Para você, Deus faz na vida do outro, menos na... Então o Espírito Santo está aqui dentro de você. Pense assim, eu não vou falar que ele dorme, porque a Bíblia diz que ele vai trabalhando no nosso coração, só que você não vê coisas incríveis acontecer, porque é necessário que você se encha. Amém? Quantos querem aprender como se encher do Espírito Santo? Glória a Deus. Vamos aprender hoje. Então, presta atenção, versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias. Então eles não só receberam. Quando a pessoa crê em Jesus, ela recebe o Espírito Santo, só que ela fica cheia. Quando a pessoa fica cheia, é quando você vê, vou mostrar para vocês, está na palavra. Não é estranho só para os dias de hoje, quando você vê o mover do Espírito, as pessoas ficando cheias. Vou mostrar para vocês. Eu não vou ler muito para não estender, mas eu vou dar uma pincelada. Versículo 4. E todos ali reunidos ficaram cheios do Espírito Santo. E como sinais que estavam cheios, começaram a falar em outras línguas, glorificar a Deus, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Eu vou explicar esse capítulo inteiro para vocês. Então ele estava aqui, de repente ele ficou cheio, começou a falar em outras línguas. Uns falavam a língua dos anjos, as línguas espirituais. Quero que vocês entendam bem. Ele estava dentro de um lugar em Jerusalém. Vocês já foram em Carapicuíba? Eu quero que vocês imaginem Carapicuíba agora. Pensa o calçadão de Carapicuíba. Estava cheio de pessoa. Tinha pessoa de tudo que é lugar do mundo, que eles vinham até Jerusalém na festa de Pentecostes. Só que tinha um grupo de 150, que quando ficou cheio do Espírito Santo, começou a ficar como se estivesse bêbado, alegre, e falava em outras línguas. As línguas que eles falavam, vou dar um exemplo para você. Veio o pessoal da China, veio o pessoal da Mesopotâmia, está escrito lá, né? Da Mesopotâmia, não usar os países de lá, porque é país... Vou usar países aqui que vocês vão entender. Pensa assim, vê pessoa da Argentina, pessoa da China, pessoa dos Estados Unidos, tá todo mundo ali. De repente, os judeus começam a falar nas línguas de cada país. E aí eles ficaram, oxi, vocês homens tão loucos, uma hora dessa, estão tudo bêbado. Por quê? Fala assim, a presença do Espírito Santo. Quando eu fico cheio, eu sinto alegria. Alegria. Por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é alegria. Glória a Deus. Quando o demônio está na pessoa, a pessoa sente tristeza, raiva, angústia. Quando o Espírito Santo está, a pessoa sente o contrário. Amém? Glória a Deus. Então aqueles homens estavam tipo alegre e glorificando a Deus e falando, pensa assim, eles não sabiam que língua que eles estavam falando, mas as pessoas que passavam, é como eu falar espanhol agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Passa um boliviano ali, ele sabe o que eu estou falando, mas a pessoa que estava aqui não estava entendendo. Padre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eles começaram a glorificar a Deus em várias línguas, tanto nos idiomas naturais, quanto nos idiomas espirituais. Amém? É como se eles dissessem, holy, 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 and Jesus, glory. Eles começaram a glorificar a Deus em várias línguas. E as pessoas que estavam começaram a se assombrar, falaram, mas como que esses caras judeus estão falando a nossa língua materna? Eles não entendiam. Vai no versículo 12, para vocês entenderem, no versículo 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros, o que significa isso? Esse povo está tudo doido. Aí no versículo 13, presta atenção ao que ele diz. Entretanto os outros, para ridicularizá-los, exclamavam, esses estão cheios de vinho novo. Fala assim, vinho novo. Quer dizer, eles pensaram que ele estava bêbado. Eles pensaram que esses caras estão bebendo uma hora dessa. Quer dizer, 3 horas da tarde o povo bebendo. Porque a aparência de quem fica muito cheio do Espírito Santo é como se estivesse bêbado, embriagado. Isso não aconteceu só em Pentecostes. Quando Davi começa a dançar na presença de Deus também lá, era a mesma situação. No Antigo Testamento, quando os profetas começavam a profetizar, era a mesma coisa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou ter que rasgar um pouquinho aqui. Fala assim, o demônio copia, imita as coisas de Deus de uma maneira ruim. Eu nunca fui assim, macumbaria, essas coisas, mas já vi algum vídeo. Você vê as pessoas dançando daquele jeito? Sim ou não? Aquilo é uma manifestação espiritual. Só que a diferença é que a pessoa que está daquele jeito, sentindo aquilo ali, ela não está sentindo a paz, a alegria, o gozo da presença de Deus. Ela está recebendo uma influência de um espírito má. Glória a Deus. Mesma coisa agora traz para o lado do Espírito Santo. A pessoa, quando ela começa a se encher, abrir o coração dela para a presença do Espírito Santo, fala assim, o Espírito Santo, ele só vai me encher à medida que eu deixar. Então você vai ficar que o Espírito Santo me enche. Ele não vai.
à medida que você deixa. Amém? Porque o Espírito Santo é diferente do espírito maligno, ele não te possui. Não. Ele fazia isso com os profetas, mas os profetas davam total liberdade para eles. Ele só vai encher, ele só vai visitar, ele só vai tocar a pessoa de maneira profunda se ela desejar. Por isso que ele é diferente do espírito maligno. O espírito maligno arromba a porta, entra e faz o que quer. O Espírito Santo ele só vem aonde ele é convidado. Pensa, ele estava orando 10 dias pedindo a presença. Glória a Deus. Amém? Vocês entenderam? Então no versículo 13 eles pensaram que os homens estavam tudo bêbado, tudo louco. Glória a Deus. Mas fala assim, se cumpriu. Fala assim, o que Jesus disse se cumpriu. Fala assim, a promessa veio. Fala assim, a promessa veio. E ela está aqui. Amém? Quero que vocês vão em Isaías 61. 3. Isaías 61, 3. Se vocês... vai em Isaías 61, 3. Isaías 61, 3, ó. Fala assim, alegria. Alegria. Vou mostrar esse versículo para vocês, que era uma promessa que Deus tinha feito no Antigo Testamento. Que quando Isaías 61, o capítulo inteiro de Isaías 61 fala sobre o Messias, sobre Jesus. E uma das promessas é que quando Jesus viesse, ele iria trazer, fala assim, óleo de alegria. E dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo, que é a mesma coisa que alegria, em vez de pranto, e um manto festivo de louvor, em lugar de espírito abatido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. O que ele está falando? Então eu vou pegar o espírito amargurado, abatido, entristecido, e vou encher de alegria. Os que estão de luto, amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de festa, de louvor em lugar de espírito abatido. Então quando a pessoa recebe o Espírito Santo, aquela tristeza, aquela nhaca que a pessoa carrega a vida inteira, ela vai embora. Aqui era uma promessa de Deus para todo Israel, que Deus ia enviar um óleo de alegria. Glória a Deus. Agora eu vou falar para vocês algumas características do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Fala assim, ele é o nosso guia. Fala assim, ele me guia em toda verdade. Abre lá em João 16, 12. João 16, 12. Fala assim, o Espírito Santo, ele é o meu guia. Sabe por que as pessoas usam a palavra guia? Onde vocês ouviram essas palavras? Guia, guia, guia. Hã? Sim ou não? Hã? A outra está se benzendo. Guia, vocês já ouviram isso? Quando a pessoa está usando uma... Por que ela está usando uma guia? Aquela guia, ela representa um que guia a vida dela. Fala assim, mas o Espírito Santo, ele é o meu guia. Amém? Vocês estão vendo que é a cópia? O Espírito Santo é o nosso guia. Aí a pessoa fala, eu tenho um... Glória a Deus. Então quando alguém perguntar para você assim, você tem um guia? Tenho. Acho que eu tenho um guia. O Espírito de Cristo, o Espírito da verdade, a qual o mundo não conhece nem pode receber. Glória a Deus. Então você temos um guia. Amém? João 16, verso 12. E eu ainda, que é Jesus falando. Aqui a gente está lendo João, então é antes de Jesus morrer e ressuscitar. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Jesus estava falando com os apóstolos aquele dia. Ali, nesse momento aqui, o Espírito Santo ainda não tinha vindo. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará. Está vendo? Ele vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por... Então fala assim, o Espírito Santo, ele me ensina sobre Jesus. Fala assim, ele me revela aquilo que eu recebi gratuitamente por causa do sacrifício de Jesus.
Amém? Então o Espírito Santo é o seu guia. Guia, ele é o nosso guia. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando você... Deus, eu compro essa moto ou eu não compro? Deus, eu vendo esse carro ou não vendo? Aí a Bíblia fala que a gente deve ouvir o esse. Aí o Espírito fala no seu coração, ou te dá alguma impressão, te impulsiona a não vender ou a vender. Ele está sendo o seu guia. Estou dando um exemplo de uma atitude, mas se você pegar a palavra, se você começar a estudar, ele também é o seu. Um exemplo, você quer estudar o Apocalipse, aí ele fala, não filho, estuda sobre a fé. Não Deus, mas eu quero aprender. Não, vem por aqui. Ele é o seu. Vou dar um exemplo do Vini. O Vini quer tocar um outro louvor, aí o Espírito Santo fala, não filho, toca esse. Não, vocês estão entendendo? Ele é o nosso guia. Deus, eu pego aquela cadeira ou eu não pego? Eu fico com aquela cadeira ou não fico? Ele é o nosso. Fala assim, ele não. Fala assim, ele não decide por mim, mas ele me ajuda na minha decisão. Amém? O Espírito Santo nunca vai decidir por ninguém. Amém? Glória a Deus. Ele te guia na decisão, porque ele criou o livre-arbítrio. Ele é o criador do livre-arbítrio. Então o Espírito Santo nunca vai falar para você, ó, vai lá e... Ele nunca vai entrar no você e você pegar a cadeira. A não ser que você esteja muito rendido. Mas amém? Estou falando assim, nunca vai possuir sua mente e fazer algo. Não. Ele vai te guiar, ele vai te aconselhar. Ah, meu marido está bravo em casa, só briga comigo. Aí o Espírito Santo fala, ó, você pode brigar com ele de volta, ou você pode amá-lo. Então ele é o seu guia. Você pode guardar raiva e ficar bravo, ou perdoar. Ah, tem uma pessoa que me deve, que não me paga nunca. Você pode perdoá-lo, ou ter paciência. Então ele é o seu guia, ele é o nosso ensinador. Ó, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu, e vos revelará o que está por vir. Versículo 14, fala assim, o Espírito Santo sempre glorificará Jesus. O Espírito me glorificará, está vendo Jesus falando? Porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Versículo 15, presta atenção nesse versículo agora. Tudo quanto o Pai pertence a mim é meu, Jesus está falando. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu. Só que olha as últimas palavras. Jesus está falando assim, ó, tudo que o Pai tem é meu, e o Espírito vai receber o que é meu. Presta atenção nas últimas palavras. Do que é meu, e o revelará a vocês. Então ele está falando assim, ó, o Pai já me deu todas as coisas. Quando o Espírito vir, ele vai revelar para vocês o que é meu. Glória a Deus. Então fala assim, o Espírito Santo, ele que me revela. Fala assim, é ele quem traz. Importante vocês falarem isso. Fala assim, é ele quem traz a convicção da minha salvação. É o Espírito Santo que produz, ele quem coloca a convicção no meio do seu coração que você está salvo. Amém? Estou falando de uma das coisas, a principal. Glória a Deus. Pode ver, quando a pessoa aceita Cristo, ou quando ela está caminhando com Jesus, ela fica naquela dúvida, será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Será que eu estou salvo? Se Jesus vir agora, eu fico? Não. Quando você anda, quando você tem uma vida pelo Espírito, você tem convicção. Eu sei que eu estou salvo, porque eu creio em Jesus, e eu entro no céu pelo que Jesus fez. E eu tenho dentro de mim, habitando o Espírito. Então ele produz convicção, certeza no seu coração, concernente às coisas do Espírito. Glória a Deus. Então fala assim, uma característica do Espírito Santo, ele é o guia. Ele é o meu guia. Fala assim, o meu professor. Não sei se vai dar para falar tudo, porque é bastante, mas vou falar da melhor forma. Vai em Romanos capítulo 5, verso 5. Fala assim, o Espírito Santo derrama o amor do Pai no meu coração. Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, verso 5. Ó. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou, ou por meio do Espírito que Ele mesmo nos concedeu. Amém? Então quando você tem o Espírito Santo, você se enche. Presta atenção. Porque tem pessoas que têm o Espírito Santo, mas não vive sobrenatural, não vive experiência. Porque ela tem a presença do Espírito Santo, mas ela não entra em comum. Vou dar um exemplo. É como se o Vini tivesse o teclado, mas ele nunca liga o teclado para tocar. Vocês entendem? Ele não tem comunhão.
Aí por isso que você vê muitos cristãos sofrendo. Por exemplo, se você está lá, por exemplo, estou perturbado, tenho que pagar uma conta, ou tá uma briga lá em casa. Em vez de você ir lá e resolver do seu jeito, se recolha, se encha do Espírito Santo e vê qual decisão melhor tomar. Igor, mas é uma conta, vou dar um exemplo. Eu não tenho dinheiro para pagar, não tenho de onde tirar. Então, quando você tem comunhão, você pede. Lembra o que Jesus falou? Pede em meu Espírito Santo, me ajuda a orar. A outra coisa que a gente vai ler aqui. Então fala assim: Ele derrama o amor do Pai no meu coração. Fala assim: Ele preenche a minha alma. Sabe aquela pessoa que ela tem carro, tem casa, tem sapato, tem celular, tem tudo, mas ainda tem um vazio na alma. Então o Espírito Santo, ele preenche ele preenche o nosso ser. Fala assim: com a presença de Deus, com o seu amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Glória a Deus. Amém? Bem simples. Agora quero que vocês vão lá em Romanos ainda. Romanos capítulo 8. Fala assim: então o Espírito Santo derrama o amor do Pai no meu coração. Então ele é um intercessor. Agora vai em Romanos 8:15. Romanos 8:15. Amém? Então ele é o nosso guia, ele que nos dá a experiência com a presença e com o amor do Pai. E agora fala assim: ele ora por mim. Fala assim: ele me ensina, ele me ajuda a orar. Fala assim: ele me ajuda nas minhas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 15. Perdão, igreja, eu pulei, mas vamos falar sobre os dois. Fala assim: ele testifica no meu coração que eu sou filho de Deus e me ajuda a orar. Amém? Vou recapitular, ó. Ele é o nosso guia, derrama o amor do Pai no nosso coração, testifica que agora a gente é filho de Deus e nos ensina a orar. Glória a Deus. Romanos 8:15. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andar outra vez atemorizados ou com medo, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, quando entra no nosso coração, a gente entende que Deus não está lá no céu, lá longe. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer alguma coisa para Deus vir me responder. Não. Quando o Espírito Santo vem e você tem comunhão com Ele, Ele revela no seu coração que agora você é filho de Deus. Que agora você não ora mais: Senhor meu Deus. Você ora: Pai nosso que estás no céu. Pai, amém? O Espírito Santo agora revela ao seu coração que Deus é Pai. Então fala assim: ele tira a orfandade. Lembra que Jesus falou: não vos deixarei órfão. A orfandade do nosso coração. O que é a orfandade? Mas eu estou aqui no mundo sozinho, abandonado. Sabe, muitas pessoas não teve o pai, não teve a mãe, ou tem o pai e tem a mãe, mas mesmo assim se sente órfão. Amém? Então o espírito de orfandade, de abandono. Amém? Glória a Deus. Então fala assim: ele tira a orfandade e coloca adoção. Amém? Glória a Deus. Então ainda que todos te abandonem, ainda que você vá morar sozinho no deserto hoje, você não está só, você tem o Pai Celestial. Glória a Deus. Então o Espírito testifica, ó, o versículo 16, o próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso Espírito, ao nosso próprio coração, que somos filhos de Deus. O versículo 17 vai dizer: se somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Então ele fala que você é filho de Deus, e agora tem bênçãos de Deus, que é sua por direito. Como? Saúde, salvação, prosperidade, provisão, amém? A libertação de demônios e opressão maligna. Então tem coisas que você não precisa orar, você precisa receber pela fé. Glória a Deus. Se seu pai tem um carro, você precisa orar para ele, para você dar uma volta? Você precisa Glória a Deus. Por isso que Jesus falou: pede em meu nome e vocês vão receber. Glória a Deus, amém? Então fala assim: Deus testifica no meu coração que eu sou filho. Glória a Deus. Vou ir rápido para a gente ir. Agora vai no versículo 20, Romanos 8, 26.
Ó. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos, ou gemidos inexprimíveis, por meio de palavras. Então, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos, e Ele ora por... Sabe quando você está tão triste, que você não consegue nem orar? Você fecha o olho, mas não tem uma palavra. Ou muitas vezes você só sente vontade de chorar. Essa é a melhor hora. Ou nos momentos que você não tem nenhuma palavra, e a única coisa que você sente vontade é de falar em línguas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Você está tão amargurado que, se você fosse explicar para Deus, com palavras humanas, ou com entendimento humano, o que você queria dizer, você ia ficar horas. Então você só fica ali quietinho. E fala, Espírito Santo, ora por mim, intercede por mim. Ou me ajuda a orar. E aí vai devagarzinho, Ele vai te ajudando a colocar as palavras para fora. Aí você começa a orar, Pai, obrigado. Aconteceu isso. E de repente você está leve e está conseguindo orar. Amém? Amém? Então o Espírito Santo, Ele nos ajuda a orar. Ele intercede por nós. Verso 27, ó. E aquele que sonda os corações e conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica, ó, o Espírito suplica pelos santos, conforme a vontade de, ó, sabe quando você quer falar para Deus assim, ó, aconteceu uma situação na sua casa que te entristeceu, na sua família, aí você vem na igreja, não sei o que fazer, não sei mais o que fazer, vou orar, aí você vai falar com Deus, aí você não sabe o que dir, você começa a explicar toda a situação. No versículo 27 está dizendo que o Espírito Santo ele vai lá no seu coração, pega a intenção, pega o que você quer falar para Deus e põe para fora. Glória a Deus. Um exemplo, Deus, eu não quero que a minha família seja destruída, eu só quero que tenha paz lá em casa. Amém? E aí no versículo 27 está dizendo que ele vai até Deus e traz a nós a vontade de Deus. Amém? Por isso que a Bíblia diz que quando a gente ora algo segundo a vontade de Deus, acontece. E quem faz a gente orar? Quem faz a gente saber se é a vontade de Deus ou não aquilo que a gente está orando e está pedindo? O Espírito? Vou dar um exemplo. Quando vocês já pediram alguma coisa que o Espírito Santo falou para vocês, não, agora não. Levanta a mão. Quem já? Glória a Deus? Sabe quando você ora, Deus, eu quero aquele teclado. Aí o Espírito Santo fala, não filho, teclado agora não. Compra um celular para sua filha. Ou leva a sua filha para sair. Não, Deus, mas aquele teclado. Não filho, agora não. Vocês estão entendendo? Amém? Então o Espírito Santo que nos guia, a Bíblia fala que não sabemos como pedir ou como orar, mas todavia Ele intercede por nós. Quer dizer, muitas vezes Ele coloca as próprias palavras. Isso aqui é muito forte, fala assim, convidar o Espírito Santo para me ajudar a orar. É muito incrível. Quando você quer falar com Deus e não sabe o que dizer, fala assim, Espírito Santo, antes de você começar a orar, me ajuda a orar. Aí fecha o seu olho e vai orando para você ver. E depois você me conta. Sabe aquele momento? Irmãos, vamos se levantar agora, fechar os olhos e começar a orar. Pensa, vou orar o quê, meu Deus do céu? Tanta coisa acontecendo. Fecha os olhos, fala, Espírito Santo, me ajuda a orar. E você começa. De repente ele não vai te dar palavras, mas ele começa a trazer as imagens. Ele começa a trazer pensamentos pelo que você deve orar. E o gostoso, quando você ora, guiado pelo Espírito, é que você vê o resultado. Sabe por que muitas pessoas não oram? Porque elas não vê a oração acontecer. Tá, vou orar, mas orar, sabe? Orar já vem aquele peso, pedir para Deus, sabe? Será que Deus vai? Por quê? Porque elas não têm experiência com orar. Agora eu duvido que se você pedir uma coisa e Deus fizer no outro dia, você não está sempre orando, pedindo. É sim ou não? Glória a Deus, amém? Então para a gente ter resposta a isso na oração, a gente tem que orar segundo a vontade do Voltando aqui agora, o Espírito é o nosso guia. O Espírito é o Espírito é o nosso guia, derrama o amor do Pai no nosso coração, testemunha que somos filhos e nos ajuda, nos ensina a... Glória a Deus, as varoas aí, os irmãos estão... Amém? Estou dando algumas características do Espírito Santo, ó. Essa daqui, vou pular essa, ó. Mas fala assim, ele também faz a gente se transformar em uma nova criatura. Já peguei isso para vocês sobre nova criação, amém? Fala assim, ele também nos concede dons espirituais. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 1 Coríntios capítulo 12. Então quando ele transforma você em uma nova criatura, ele coloca os frutos do
paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. E quando ele te batiza com fogo, ele te dá dons. Fala assim, há 9 dons. Há dons dos olhos, dons da boca e dom das mãos. Como assim? Dons de sabedoria, conhecimento e revelação. Dons de profecia, oração em línguas e interpretação. Dom da fé, operação de maravilhas e cura. Amém? Glória a Deus. Os dons é para a gente servir os irmãos. Glória a Deus. Amém? Essa parte dos dons aqui, vocês entendem? Então ele faz a gente nascer de novo, nos dá uma nova natureza. A gente agora é amoroso, paciente, bondoso, e nos dá dons para servir as pessoas que ainda estão escravas, que estão presas pelas trevas. Glória a Deus. Amém? Todo mundo, quando é chamado para o ministério, Deus dá algum dom específico. Amém? Todo mundo aqui pode receber qualquer dom de Deus. Amém? Porque o dom é do Espírito e ele dá para cada um conforme lhe apraz. A gente deve buscar comunhão e cultivo dos frutos do Espírito. Se você anda pelo Espírito, se você tem o Espírito Santo e você busca cultivar os frutos do Espírito, os dons, e a sua vida se torna fácil. É, Igor? É. Para quem tem o fruto do Espírito, a vida se torna fácil. Porque quando acontecer uma situação, você já vai saber como lidar. Tem uma situação de ira, você vai ficar em paz. Tem uma situação de desespero, você vai ter fé. Vocês entendem? Quem busca os frutos do Espírito, qualquer situação que ele tiver, ele sabe lidar. Porque ele age por meio do Espírito. Vem alguém afrontar ele e dizer, você é isso, você é aquilo. Ele tem domínio próprio. Glória a Deus. Quando acontece alguma situação, alguém ficou doente, alguém está passando por alguma coisa, e você tem uns dons espirituais para servir, ele também é útil. Você ora e acontece. Você fala uma palavra de Deus para a vida da pessoa, exatamente o que ela está pensando e acontece. Você traz sabedoria e a mente da pessoa se abre. Amém? Deus opera milagres, sinais e maravilhas. Amém? Então aqui entra, nasce de novo e dons espirituais. Glória a Deus. Está chegando na parte que eu mais gosto, hein? Fala assim, o Espírito Santo me ajuda a andar em santidade. Romanos 8, vai no verso 1. A gente está em Romanos 8 ainda, né? Fala assim, ele me ajuda, ele me ensina, ele me guia a andar em santidade. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, porquanto a lei do Espírito da vida, verso 2, te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, conforme a oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, quando eu tenho os frutos do Espírito, eu estou andando pelo Espírito. Amém? As pessoas pensam que andar pelo Espírito é andar vendo as coisas. Isso acontece também. Mas uma característica que você anda pelo Espírito é porque você tem os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito nada mais é do que santidade. Amém? Glória a Deus. Vocês estão compreendendo ou está muito rápido? Agora vai chegar na parte que eu mais gosto. As duas, né? As duas partes que eu mais gosto. Vai lá em Efésios capítulo 1, verso 14. Não que eu mais gosto, eu gosto de todas as partes. Mas as partes mais preciosas, que precisa estar no nosso coração sempre. Eu gosto bastante também dos frutos do Espírito. Efésios 1, 14. Efésios 1, 14. Fala assim, o Espírito Santo, ele é a garantia de que eu vou entrar no céu. Fala assim, ele é a garantia de que Jesus vai voltar. Efésios 1, 14. Que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Pensa assim, você já viu o cavalo? Cavalo. Como um homem na fazenda tem bastante cavalo, ele pega um ferro, esquenta, e o que ele faz no cavalo? Ele sela o cavalo, geralmente com as iniciais dele. Todo mundo que bate o olho no cavalo sabe que aquele cavalo tem dono. Eu e você não somos cavalo, né? Mas estou dando um exemplo. Então o Espírito Santo dentro de mim, de você, é um selo, é uma garantia de que você tem um
um dono. Por isso que a gente chama Deus de Senhor. Por isso que a gente chama Deus de Senhor. Senhor G. Glória a Deus. Porque nós somos, está escrito em Apocalipse, que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? Então fala assim, o Espírito Santo é a garantia de que eu vou entrar no céu. Ele é a garantia de que Jesus vai voltar na terra. E de que eu tenho um lugar na mesa. Fala assim, ele é a garantia de que meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Então o Espírito Santo ele é a garantia, ele é o penhor da nossa salvação. Pode estar escrito assim na Bíblia de vocês. Ele é o selo. Amém? Sabe quando você paga no cartão e sai o que no cartão? Na maquininha. Sai o comprou? Você paga e sai o comprou? O Espírito Santo é o comprovante que sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então o Espírito Santo é o comprovante. Por quê? Não vou falar sobre isso agora, mas no Apocalipse, quando vem a tribulação, tal, fala sobre os selos. Tem o 666, o selo maligno, mas aqueles que têm a marca da promessa. O que é a marca da promessa? Lembra que Jesus prometeu? E a marca da promessa é a presença do Espírito. Glória a Deus. Amém? Amém? Fala assim, eu tenho o selo, a marca da promessa. E agora o último versículo. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Amém? Então vou recapitular aqui para vocês quando vocês acham. Ele é o nosso guia. Ele derrama o amor do Pai no nosso coração. Ele derrama o precioso amor do Pai no nosso coração. Ele testemunha no nosso coração que somos filhos de Deus. Ele nos ensina a orar. Ele nos dá os frutos. Ele nos dá os dons. Ele é a garantia da nossa salvação. Amém? E agora, fala assim, agora eu vou aprender como me encho do Espírito Santo. Quantos aqui tem a presença do Espírito Santo? Amém? Então o Espírito Santo está morando em você. Lembra vocês que ia mostrar para vocês como se? O que é encher, Igor? Essa palavra encher significa a mesma coisa que entrar em comunhão, agitar as águas. Amém? Glória a Deus. É só uma palavra encher. Vamos dizer assim, uma ilustração. Amém? Glória a Deus. Colossenses 3,16. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então quando a palavra de Deus, Igor, mas por que você lê tanto versículo e tal, e vai lá e vem cá, e vem cá, e vem cá? Por quê? Isso vai enchendo você da palavra de Cristo. Por isso que eu faço questão de ir lá e cá. Porque ainda que eu sei que esse é um pouco, não cansativo, mas talvez você não esteja acostumado, mas vai enchendo o seu coração da palavra de, sua mente vai enchendo da palavra de Cristo. E habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Agora entra aqui, ó. E cantai. Tá vendo? Depois que eu já estou cheio da palavra de Deus, quer dizer, não é cheio de memorizar versículo, mas é cheio de consciência. Nossa, o Espírito Santo é o meu guia. Nossa, o Espírito Santo testifica que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo me ensina a orar. Nossa, o Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo é o selo, tá vendo? Isso é a palavra a consciência da palavra de Deus. Ele diz o que agora? Cantai salmos, hinos e cânticos espírito, louvando a Deus com gratidão no seu coração. Então agora você sabe que você é salvo por causa do sangue de Jesus Cristo. Então você fecha os olhos e louva a Deus com gratidão. Quer dizer, Pai, eu sei que nada do que eu fizesse poderia me levar aos céus, mas pelo seu grande amor, pela sua grande graça, o Senhor me deu o seu Filho, por amor à minha vida, e hoje eu sei que eu posso entrar nos céus, por causa do que o seu Filho fez. Pai, eu sei que de mim mesmo não poderia receber bênção alguma, mas por causa da sua graça, do seu Espírito em mim, eu recebi todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Está vendo a palavra? Glória a Deus. E você começa a adorar com o seu coração. Depois que você já tem o entendimento da palavra, ó, e habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Quer dizer, a palavra já está aqui. Se você está doente, você fala, não, mas Jesus levou a enfermidade. Se você está miserável, não, mas Jesus falou que toda a miséria, toda a nhaca de Satanás ele levou. Então, peraí, eu preciso tomar consciência. Glória a Deus. Então a palavra de Cristo está sendo compartilhada. Agora eu quero que vocês vão lá em Efésios 5,18. E eu encerro. Vocês compreenderam? Deixa abertinho aí, Efésios 5,18. Fala assim, o Espírito Santo é o meu guia. Fala assim, ele derrama o amor do Pai no meu coração.
Ele testifica que eu sou filho de Deus. Ele me ensina a orar. Ele produz os seus frutos no meu coração. Ele me dá os dons celestiais. Ele é o selo da promessa em mim. Ele é a garantia de que eu vou para o céu. Amém? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho. Lembra que os irmãos estavam cheios do Espírito Santo e foi comparado a pessoas embriagar? Não vos embriagueis com vinho, que eleva a devassidão, ou a dissolução e contenda. Pode estar escrito na Bíblia de vocês. Mas, presta atenção, lê, igreja. O que está escrito aqui? Mas o quê? Então o Espírito Santo não enche se a pessoa não dê. Tá vendo? Deixai-vos o quê? Encher pelo esse. Então você é uma, fala assim, uma ação voluntária. Então para que o Espírito Santo te encha, você precisa querer. Glória a Deus. Falei para vocês que hoje era um dia especial. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Glória a Deus. Vocês estão prontos? Amém? Glória a Deus. Amém? Fecha os seus olhos aí. Fecha os seus olhos. Sentadinho, por enquanto. A gente aprendeu que precisa de e querer. Não importa se você tem uma situação financeira, uma afinação física, emocional, sentimental. Queira somente a presença do Espírito Santo agora. E Ele vai te ensinar a orar. Ele vai te ensinar a pedir. Ele vai te guiar na sua dificuldade. Deseje de todo o seu coração. Você precisa somente querer. Você vai ter a sua experiência à medida que você desejar, à medida que você querer, à medida que você querer. Oh Espírito, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor do que a sua presença, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh, Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Oh Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo, com a sua presença, Senhor. Enche-nos com a sua presença. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Enche-nos com a tua presença, Senhor. Tu provês do Espírito, eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu és bem-vindo. Até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar, derrama a sua glória, derrama a sua glória, enche-me até transbordar. Tu és bem-vindo, Santo, Tu és bem-vindo. Os anjos são bem-vindos nesse lugar, são convidados a adorar conosco. Enche-me até derramar a sua glória. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo.
nos céus, que seja aqui na terra adoração como era os céus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vem como no dia de Pentecostes, vem como em Pentecostes. Até derrama a sua glória, derrama a sua glória. Sorianda la mas, Mariana la mas, Sorianda la mas, Sorianda la mas, e ela la Sorianda la mas. Deus bem-vindo, Espírito Santo. Enche esse lugar, enche nosso coração com a tua luz presente. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Derrama a sua glória. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Enche-me. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Enche-me. Até sua glória, derrama a sua glória, enche. Pede a glória dele, pede a presença dele, pede de todo o seu coração, pede de todo o seu coração. Presença é o nosso maior bem, Jesus. Queremos a tua glória, Senhor. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes. Eu quero estar no ambiente da tua glória. Ele está enchendo, ele está enchendo. Eu quero estar no vestimenta de glória.